Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, das mãos pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol negro. Fala pessoal, aqui é o da Resenha Podcast, meu nome é Jonathan. Eu sou o Calma. E hoje a gente vai entrevistar essa célebre pessoa aqui, né, o professor de inglês, o Paulo Daniel. Ele é professor técnico de hospedagem também. E fala um pouquinho mais sobre o senhor, se apresenta. Bom dia, né? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Cauã. Bom dia. Como vocês já me apresentaram aí como Paulo Daniel, né? Sou conhecido aqui na escola como Paulo Daniel, mas sempre peço que me chamem de Daniel, né? Ou como preferirem, né? Enfim, e é isso. Como foi que o senhor começou a dar aula de idiomas? Assim? Bem, eu comecei a dar aula de idiomas em virtude de uma seleção pública que eu fiz para trabalhar nas escolas profissionais do estado. E aí pintou a oportunidade de assumir algumas aulas numa disciplina chamada Língua Estrangeira Aplicada, que ela faz parte da grade curricular dos cursos de Turismo, Hospitalidade e Lazer do eixo profissional, né, das escolas do estado, né? E foi uma oportunidade que surgiu. Eu não estava em Fortaleza, estava trabalhando em Aracati, né, era professor em Aracati, coordenador de curso lá. E eu tinha uma vontade de voltar para Fortaleza, né? E aí quando surgiu essa oportunidade para vir, eu vim. Inicialmente eu comecei aqui no Paulo VI e em outra escola, Joaquim Albano, também profissionalizante, ali no Dionísio Torres, né? Também do estado, né? E foi aí, e é daí. Porém, um detalhe, esqueci, né? A primeira oportunidade que eu dei aula de língua estrangeira foi também para o estado, mas como professor temporário em 2009, né? No Conjunto Ceará, na escola do Conjunto Ceará. E de lá eu vim para as escolas profissionalizantes, né? Primeiro fui para o interior do estado, para Aracati, né? A 180 quilômetros daqui de Fortaleza. E fiquei morando lá um tempo e depois vim para cá. E a sua formação de turismo? De onde foi que o senhor tirou essa vontade de trabalhar com turismo? A minha formação de turismo vem de quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer vestibular, né? Prestar vestibular. E aí era a oportunidade que tinha na escola técnica, a antiga escola técnica, que hoje é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Educação e Tecnologia do Ceará, né? O IFCE. Né? E aí eu comecei a estudar lá em 2001 e saí de lá em 2009. Então passei 8 anos lá no IF. Na verdade em 2000, né? Quando ainda era escola, tinha saído de escola técnica para a Cefet e depois IF. Né? Foi quando eu fiz um curso técnico semelhante ao que tem aqui na escola. Né? Só que lá era de guia de turismo, agenciamento e guia de turismo. E depois eu fiz o ensino superior lá. De onde foi que você tirou essa vontade de trabalhar com pessoas? Trabalhar com pessoas, assim, basicamente porque eu sempre fui muito comunicativo, assim, sempre me relacionei bem, né, com as pessoas, né, no meu bairro e tal. Conheço muita gente, desde pequeno, desde a adolescência, né, na escola, né, sempre muitos amigos e tudo mais. E aí, foi assim, né, o início foi assim, não tem segredos nem mistérios, foi nesse sentido. Me descobri que eu podia me comunicar bem, né? Que eu sabia fazer alguma coisa. Foi nessa hora quando eu entro no curso de guiamento, né? E aí eu tinha que me apresentar para muita gente e falar sobre muita coisa, né? Para muitas pessoas diferentes. E aí foi quando eu achava massa, achava bacana isso aí, né? Bom, a gente estava funcionando no Instagram do senhor, a gente viu uma foto que era com o nosso professor técnico, o Thiago, segurando uma prancha. Que história é essa? Ali é o seguinte, o Thiago é surfista desde pequeno, né? E eu também, né?
E eu também, né? Assim, acho que eu comecei a surfar, eu tinha 13 anos, eu acho. E aí, conversando com ele, num belo dia conversando com ele, dizendo, não sei o que, trocamos ideia e tal, eu também faço um surf e tal. Só que ele era prancha, ele sempre surfou prancha e eu surfava bodyboarder, né? Eu era bodyboarder, né? E aí, a gente trocando ideia e tudo, e eu falei pra ele, não, Thiago, mas eu gosto de estar no mar, eu gosto da água e tal, não sei o quê. E aí o Thiago tava envolvido nessa época o Thiago tava envolvido com os equipamentos de surf e tudo mais. Aí a gente conversando anteriormente, eu tinha falado o tipo de prancha que eu queria, né? E aí, de repente, ele aparece com aquela prancha lá que eram as mesmas dimensões que davam certo tanto pra mim quanto pra ele. Aí ele decidiu que não queria e aí eu decidi comprar a prancha dele, né? E aí eu tô com ela até hoje, né? Eu tenho 3 pranchas em casa e aí eu, quando vou pra praia, eu levo, e aí levo meus sobrinhos. Quando vão, eu levo assim, eles vão também, boto na água, a gente fica brincando ali e tal. Nada muito profissional, tá certo? O que foi que motivou você a gostar assim de surf, de experimentar? Cara, foi a galera do bairro, a galera começou a querer surfar e a gente ia pra praia. Foi não. E tipo assim, só que eu fui um dos, né, que teve a ideia também, vamos lá, vai todo mundo. Aí era eu e mais 2 amigos, né? E até hoje todo mundo surfa, só que já não surfa mais junto, mas fica combinando, né? Vamos, tá, não sei o quê. E nunca vai. Então são amizades de muitos anos, né? De 20 anos, 25 anos de amizade e tal, né? E hoje, eu por conta do tempo, eu não tô mais surfando assim como eu gostaria, né? Muito difícil. E às vezes eu vou pro mar e fico nadando, né? Eu entro, levo pé de pato, entro e tal. Dou uma nadada, mas surf mesmo tá mais difícil pra mim, né, atualmente, né? Mas espero que eu volte em breve. Essa relação com o Thiago, o senhor tinha ela antes ou depois do Paulo VI? Não, foi no Paulo VI, né? A gente se conheceu. Na verdade não se conheceu, mas a gente começou a trocar uma ideia mais legal numa das nossas jornadas pedagógicas e tudo que a gente começou a conversar sobre carros, sobre o surf e sobre o que a gente gostava de fazer e viu que a gente tinha umas coisas assim bem parecidas, né? Umas ideias parecidas, um modo de pensar. E aí ficou a amizade. E aí ele já foi na minha casa, foi na casa do meu pai, ele conhece meu pai, né? Eu conheço lá a casa dele, conheço a esposa dele e tudo mais. Os dois marcam de surfar juntos? Não, eu já marquei com ele de ir pro kitesurf, né? Já fui algumas vezes já com ele e tudo mais. Mas faz tempo que a gente não faz isso, porque os horários não batem assim, né? São diferentes, né? E o outro hobby que a gente viu que o senhor tem é de fotografia. O senhor tem uma coleção de câmeras, né? Na verdade, não é um hobby. E eu tiro fotografias, assim, raramente, né? Na verdade, eu tenho muitos amigos fotógrafos, né? Fotógrafos profissionais e tal. É uma galera que gosta muito de arte também, né? E aí, eles investem pesado nisso. E lá em casa, minha mãe era jornalista, certo? Hoje ela não é mais, então algumas dessas máquinas eram delas e foram sendo dadas a mim, né? E aí eu decidi, cara, são tantas máquinas, eu botei na mesa assim, poxa, são muitas máquinas e todas elas funcionam, né, e tal. E são máquinas de diferentes tipos e tal, são máquinas populares, não são máquinas profissionais, né? Que aí dá a ideia de que qualquer pessoa pode fotografar, né? Enfim, e aí eu... Só deixando uma deixa pra gente, o podcast da resenha aceita doação. Sério? Doação. Então, mas é uma coisa que eu gosto muito e aqui na escola a gente tem muitos professores que gostam de fotografia. Acredito que vocês também, né, devam curtir e tal, esse lance da fotografia, o lance da luz, né, e fazer essas captações de imagem e tudo mais. E eu recomendo, é uma parada bem legal. Mas eu tiro fotos, tá? Minha irmã também, a minha mãe é que sempre quis ser fotógrafa, né? Mas fotógrafa jornalística, né? Mas ela acabou focando só no jornalismo, né? Mas gosta muito de arte e tal, então tem essa veia aí. Sobre o seu trabalho em hotelaria, o senhor já trabalhou em algum hotel, algum lugar? Já.
há muito tempo, né? A minha relação com o turismo, com a hotelaria, ela é de muito tempo, né? Bastante tempo atrás. E aí, só que eu deixei esse trabalho com a hotelaria para começar a minha prática docente, que foi onde eu me descobri como profissional, né? Então, nos hotéis de Fortaleza, eu trabalhei em alguns hotéis de Fortaleza, hotéis de renome, né? E foi bom, aquele período foi muito bom. Trabalhei com os meus amigos também da faculdade, né? A gente conseguiu fazer isso, né? Tentei botar uma empresa, né? Na área de ecoturismo, né? Não deu certo, mas enfim, é isso, né? Faz parte, né? Empresas em incubadora, né? A gente tentou colocar, né? Para trabalhar com um tipo de turismo mais econômico e tal, pra galera da nossa época, da nossa idade na época, né? Que era mais ou menos como vocês, assim, entre 18 e 22 anos, 24 anos, fazendo trilha, escalada, rapel e tal. Irado. Sobre trabalhar em hotel, como é que é o ambiente de trabalhar num hotel, assim? Como funciona a mecânica, como é que aí você trabalha, assim? Bem, a dinâmica do hotel, o hotel é uma empresa prestadora de serviço, onde boa parte desse serviço é proporcionar, trazer uma qualidade de acomodação e de estadia durante as férias, durante os feriados, durante um tempo de repouso de qualquer pessoa que venha visitar qualquer cidade e em particular Fortaleza, né? Então o hotel ele tem essa missão, né, de proporcionar qualidade e excelência, bem-estar nas acomodações, ou seja, oferecer o que há de melhor em termos de estadia, né, para qualquer turista que venha, para qualquer hóspede que venha a se hospedar em qualquer hotel, né, da qualidade da cidade, enfim, do país, do município e por aí vai. Isso, então... Você tem alguma história de alguma coisa engraçada ou diferente que aconteceu no hotel? Cara, histórias engraçadas, tem muitas. As pessoas que trabalham nos hotéis são muito divertidas, né? Passam a maior parte do tempo trabalhando juntas. Quem trabalha com turismo, com hotelaria e com eventos, é como se fosse assim, é um tempo de trabalho diferente de um tempo de trabalho normal de qualquer outro profissional, né? Por quê? Porque quando as pessoas estão de férias ou então estão de folga, o pessoal do turismo está trabalhando, né? Então um pouco singular, né? Essa relação do setor hoteleiro, do setor turístico, né? Enquanto as pessoas estão de folga, todo o setor está trabalhando para proporcionar uma boa prestação de serviço, qualidade, para ter o entretenimento, né? O pessoal dos eventos, né? Os pacotes turísticos, né? Os restaurantes estão funcionando, os bares, né? Isso, as agências de viagem estão ali vendendo seus pacotes e é um trade turístico que ele movimenta boa parte da economia de qualquer lugar, né? Então gera muita divisa, né? Gera muito dinheiro. E alguma história que e muitos empregos, né? Não, histórias engraçadas. Eu acho que a mais engraçada foi quando eu estava fazendo uma trilha, eu era o guia principal e fazendo uma trilha, não na hotelaria não, mas numa trilha em Guaramiranga, eu caí, bati com a cara no chão. E aí numa cachoeira e eu era o guia, né? Então isso foi trágico, mas também olhando hoje, poxa vida, né? Foi engraçado também, né? Então acho que a mais cômica foi essa, né? Fora e os outros movimentos é que a gente vai encontrando as pessoas com quem a gente trabalhou por aí, né? E depois vai comentando e enfim. Mas o que eu posso dizer que foi mais hilário, assim, foi isso. E de resto, acho que eu também não consigo me lembrar muito assim, mas acho que foi isso. Outra vez amarraram também os sapatos do vestiário, né? Porque a gente tinha que dormir e tinha que dormir na hora do intervalo, do almoço, né? A gente muito cansado, né? Aí um vestiário grande, como esses vestiários de futebol, né? De estádio, né? Então a gente tirava uma soneca ali e aí os mais engraçadinhos amarravam os sapatos da gente na hora de se levantar, você, né? Acontecia. Pô,
por o senhor ter trabalhado nesse negócio de turismo, o senhor viajou bastante, né? Sim, sim. Como foi essas viagens? Pra onde o senhor foi? Se foi divertido, foi engraçado? Cara, toda viagem, quando você vai com as pessoas certas, né? Pra qualquer lugar, é uma viagem que vai marcar, assim, a tua vida, né? Então, eu viajei bastante pelo Brasil, né? Conheço muitos lugares e tudo mais. E todas as viagens, assim, tem um ponto específico que você que é marcante ali, que você lembra, né? Seja por uma paisagem que você viu, ou por um museu que você visitou, né? E, enfim, e é isso, uma praia que você foi, né? Uma trilha que você fez, então... As viagens, elas são enriquecedoras nesse sentido, né? Elas trazem valor cultural, histórico, relacional para você, de uma forma que você guarda na memória sem precisar tirar foto. Claro que a fotografia ela vai acompanhar, que é o registro, né, daquilo ali e vai se perpetuar, né? Mas a sua memória, seu imaginário é quem vai segurar os melhores momentos, as lembranças, né? Você já saiu do país alguma vez? Não saí do país. Qual foi o lugar mais marcante que o senhor já foi? Sem dúvida, interior da Bahia, divisa com Alagoas, onde eu conheci ali o Rio São Francisco e os Canyons, né? É uma paisagem assim espetacular, né? De fato. E o rio, por si só, é fantástico, né? E o senhor já fez viagens pelo Nordeste todo ou o senhor já saiu do Nordeste e foi para outras regiões do Brasil? Todo o Nordeste, conheço todo o Nordeste, alguns conheço Belém, né, no Norte, Sudeste, São Paulo, né, no Sul, Santa Catarina, Blumenau, são os lugares assim que eu posso dizer, eu conheço. Pronto, já que cada lugar ele tem a sua cultura, tem, por exemplo, até suas comidas típicas, que lugar o senhor gostou mais da comida? Cara, sabe o que é que me lembra, que é assim, bem característico, é o arroz de cuchá em São Luís do Maranhão. Não é no Maranhão como um todo, mas o arroz de cuchá é um arroz feito à base de mariscos, né? Que é muito gostoso, é muito característico da região, né? E é muito bom mesmo. Assim. Falando mais sobre um pouco da infância do senhor, tem alguma história marcante ou engraçada que aconteceu pela infância? Não, minha infância sempre foi muito divertida, foi correndo, brincando com a galera, brincando de ninja, subindo pulando o muro da casa dos outros, subindo no telhado, correndo e o pessoal botando a gente pra fora. Eu me criei na Parquelândia até os 11 anos, depois eu fui pra Messejana. Em Messejana pode-se dizer que eu sou messejanense, né? I love Messejana. Como é essa? Já que o senhor falou inglês agora, o senhor sabe falar muito bem inglês. Como foi isso? O inglês foi minha mãe que me botou pra estudar quando eu tinha 12 anos e aí pronto. E ficou. Foi. O senhor já foi pra algum país que fala inglês? Não saí do país. Nunca saí do país. É curioso, né? Eu tenho uma facilidade muito grande pra língua estrangeira, né? Eu também falo espanhol e tal. Sair do país pra visitar algum? Sim, tá faltando o meu intercâmbio. Tá faltando pra mim o intercâmbio. Se tem uma coisa, se você perguntar pra mim o que é que você desejaria assim, fazer ainda na vida, né? Queria passar um tempo fora, assim. Né? O senhor pretende fazer isso futuramente? E a partir do que o senhor recebe bastante? O senhor trabalha agora pra planejar uma viagem futuramente ou o senhor quer receber? Cara, a gente tem que trabalhar pro fruto do nosso trabalho, pro dinheiro pagar o que a gente quer ter, né? Então, se só dá pra isso, vamos fazer isso, né? Então, não pretendo comprar um carro nem nada, não. Eu investiria em mim, né? No meu futuro e tal, numa viagem bacana, de conhecimento, né? E por aí vai, duradoura, assim, longa, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Um sonho, Daniel, passar um tempinho fora. Né? Qual é o... É uma pergunta aqui do pessoal da produção. O inglês auxiliou e ajudou, melhorou a sua vida? Depois você praticou mais nessa profissão?
Claro, foi assim, através da língua inglesa é que eu consigo Se destacar? me destacar, né? Faz parte de um projeto, né? Como docente, como professor, né? E sem dúvida nenhuma é uma dos meus pilares, né? Qual é o país que o senhor pretende ir? Bem, vamos lá. Europa, Inglaterra, né? Gostaria muito de de estar na Inglaterra, fazer todo o Reino Unido assim seria muito legal, né? Principalmente Inglaterra, a Irlanda, né? E saindo desse eixo mais anglo-saxão, a gente ir até Portugal, né? Portugal e fazer uma viagem entre Portugal e Espanha pela parte onde foi colonizada pelos árabes, tá certo? Ok? Então, teria uma viagem assim. E depois ir para a Ásia, né? Conhecer alguns lugares na Ásia, assim, que eu acho interessantes. Como é viajar tendo a ótica de alguém que é profissional na área de turismo e de viagens? A gente fica sempre analisando os serviços de quem você tá, né? Fica sempre junto. A gente acaba caindo nessa, mas eu procuro até evitar, né? Mas eu evito, tá vendo como é que acontece? Tá, é assim, sabe? A gente vai fazendo umas leituras, né? Da dinâmica, dos lugares que a gente vai passando, né? Vai fazendo vai fazendo o que a gente chama de praxe, né? Teoria e prática. Eu tô aqui, eu ensino isso aqui e de repente eu estou consumindo um produto ou um serviço que está relacionado à minha formação e geralmente eu digo, olha, eu trabalho com isso, né? Eu me apresento, olha, eu trabalho com isso, eu sou professor disso, tal. Geralmente eu crio uma comunicação, um modo de trocar ideia, né? Com aquelas pessoas daquele lugar, né? Minha forma, com os residentes, né? Alguma vez, em alguma das viagens que o senhor fez por pura diversão, o senhor deu alguma dica para alguém que trabalhava? Alguma coisa que o senhor percebeu regular isso? A gente fala, mas às vezes é chato, né? Você tem que tomar cuidado, né? Porque você pode ser ofensivo. De repente você ofende alguém, né? Sem querer, né? Queria só ajudar ali, então... É mais uma conversa mais descontraída, né? Mais perguntando até, né? Você pergunta, como é que você temperou essa salada, né? Como é que você fez esse peixe, né? Mas no sentido de ficar curioso, né? Você demonstrar que tem interesse naquilo ali, né? Então, é isso aí. O senhor teve domínio nessa área de hotelaria, o senhor consegue auxiliar os alunos daqui quando vocês têm hotelaria? Algumas pessoas sabendo que o senhor já... estudando essa área, vão atrás do senhor saber, tirar dúvidas, saber do senhor? Vem sim, principalmente durante as aulas, né? E principalmente no terceiro ano, né? Porque é o momento do estágio, é o momento em que vai ter o primeiro contato com o mercado de trabalho e aí, geralmente, quando vai fazer a primeira entrevista, as perguntas mais comuns, né, são como é que comportamento, como é que eu devo lidar, como é que eu devo responder tais perguntas e tal, como é que deve ser a expectativa, o seu comportamento. Aí eu dou uma orientação, eu não digo que tem que ser, eu oriento, olha, seria bom que você fizesse assim, assado. E durante as aulas eu procuro dar o máximo de exemplo que eu posso das minhas experiências, né, para que as pessoas, para que a galera tem uma ideia, uma noção, né? E aí a gente vai, à medida que as perguntas vão acontecendo, a gente vai respondendo e tudo. Isso é muito tranquilo, né? O senhor acha muito importante o aluno de hotelaria ou a pessoa que exerce a profissão saber inglês, ou o padrão, ou saber que não precisa? É imprescindível. O inglês, para todas as áreas, né? É a língua universal, né? Vamos dizer assim, né? A língua mais utilizada nos negócios. Nas viagens em si é o principal modo de se comunicar, né? Isso foi a partir de um processo histórico, cultural, né? Então, e dificilmente
vai mudar, né? Pelo menos pelos próximos anos, não. Então é imprescindível que todas as áreas estudem inglês e tenham o inglês como segunda língua, né? E aí depois sim, você estuda outras línguas e tal, né? Tem acesso, né? Aqui no Brasil é importante que você saiba o espanhol também, por conta das nossas fronteiras, né? Na América Latina, né? Mas o inglês, como é a língua mundialmente falada, então dei mais preocupação ao inglês mesmo, porque o mercado de trabalho está aí. Quando você tem o inglês como segunda língua e tem uma certa capacidade e habilidade, né, de se comunicar em inglês, você já está com certeza na frente na hora de disputar uma vaga de emprego, de trabalho. Isso. Em relação a esse tempo que o senhor ficou trabalhando como hoteleiro, é hoteleiro? Profissional. Profissional hoteleiro, né? Podemos chamar assim. Qual foi a maior dificuldade que o senhor passou em relação a quê? Não enfrentei maiores dificuldades, não. Para mim foi sempre muito tranquilo trabalhar nessa área. Qual é bom? Não tive dificuldades, não. Nem de comunicação, né, com estrangeiros. Fui bem, né, orientado, né, assim, sabia identificar logo o que a pessoa queria e o que eu podia falar, eu falava, né, e na época, né, e não tive maiores. Uma coisa que eu escuto as pessoas falarem, tipo, as pessoas que têm contato com o estrangeiro, é que às vezes eles fazem umas perguntas meio desagradáveis? Não só desagradáveis, acho que não é nem por querer, é mais por não saber. Qual foi a pior pergunta que um estrangeiro fez para você sobre o Brasil? Não consigo te responder essa pergunta, porque não teve uma pior pergunta, né? Eu acho estranho, então. Não tem pergunta estranha. O que as principais perguntas é sobre o nosso modo de vida, a forma como a gente se expressa, né? Como o brasileiro se expressa e lida com as pessoas, né? O brasileiro, como todo latino, ele é muito fervoroso, caloroso, né? Muito amigável, né? Demonstra amizade, tem um sorriso no rosto, diferente de outras culturas, né? A nossa cultura, a cultura brasileira é muito rica, né? Então cada lugar do país tem um modo diferente, mas a gente é muito espontâneo, né? E isso estranha um pouco para quem vem de fora, né? Mas acaba entrando na nossa vibe, né? Nossa vibe é super pra cima, né? É muito positiva mesmo, assim, a gente é muito feliz, né? Um povo né? que é bem animado, bem de vida, assim, no sentido espiritual, né? A gente é bem... O senhor pratica no inglês, o senhor consome algum tipo de cultura deles, tipo basquete, como algum professor daqui do colégio, ou outro esporte, cultura, música, o senhor escuta muita música em inglês? Você tem alguma... As minhas preferências, por exemplo, vamos lá, preferências musicais, eu sou um cara do rock, né? Então... Heavy metal tem mais... heavy metal, vou beber meu gosto musical é mais old school, né? Então vou beber mais nas bandas mais antigas e tal. Vai beber? Como assim beber? Vou beber na fonte, né? Vou escutar, né? Vou me inspirar, né? Mas na galera mais antiga, né? Então Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, né? E é onde se inicia o metal, né? É com o LED, né? Mas eu também sou um cara muito cultural, né? Sou muito regionalista. Então, assim como outros colegas aqui da escola, eu adoro maracatu, né? Maracatu é muito punk, assim, e é muito rock and roll mesmo, né? Da nossa cultura, é brabo. E do ponto de vista dos esportes, eu gosto muito de esportes na água, né? Já fui nadador, né? Eu jogo basquete, a cultura, o que eu gosto de assistir, jogo basquete, só que eu jogo de tudo um pouco. Eu jogo futebol, jogo vôlei, jogo basquete, né?
Eu faço caminhada, eu faço corrida, né? Fiz muito tempo levantamento de peso, então sei, né, fazer esse tipo de coisa. Sempre fui. Hoje é que eu tô sedentário. Hoje eu estou sedentário. Posso dizer que estou sedentário porque eu tô parado, né? Tô com os problemas no joelho, então pode ser que eu tô parado, mas. O joelho é um mal de tudo. E quando você joga demais, faz de tudo um pouco, você tem que fazer um trabalho de preservação desse joelho na minha idade, por exemplo. Né? Tem que ficar atento, né? Agora fiquei curioso, se o senhor praticava bodyboard, se o senhor por acaso chegar na praia e de alguns anos pra vocês de antigamente, o senhor vai de boas, né? Aqueles que ele conhece, tipo ano passado, tem algumas pessoas que ano passado praticavam muito bodyboard. Segurança de redes que eu via. Sim. Aí o senhor começa a convivência com os alunos fora do colégio também? Tranquilo, por mim. Não tem aquele preconceito, aluno... Não, cara, a gente tá no mundo pra se relacionar, ser amigo. Se você por um acaso me conhecer e quiser trocar uma ideia e dizer, você dava aula lá no Paulo VI, né, e tal. Né? Inclusive eu dei aula há muito tempo em Calcaia, e lá em Calcaia tinha o pessoal do Icaraí, né? E aí era uma galera da praia, né? Nasce, mora e vive na praia. Então, isso aí pra mim é muito tranquilo. Então, se você quiser dividir as ondas, é só não enrabiar ninguém. Então é isso, galera. Vamos ver se o Jackson tem alguma pergunta. Mais uma pergunta pra encerrar o programa. Você tem alguma pergunta, Jackson? Alguém de hospedagem, que pergunta tem pra fazer sobre o teu meio de trabalho agora, de estudo? A prova. Eu também tinha pensado nessa, mas eu tinha esquecido, vocês não deixaram falar. Mas, cara, é só falar. Fábio. Mas eu quero que você acha uma pergunta só pensando aqui. O Brasil é rico em natureza, né? Tipo rios, mais bonitos, praias elegantes, a nossa infraestrutura. Na praia até que é melhorzinha do que no interior. Cara, assim, a gente... Porque assim, eu digo que a gente tem 2 litorais no Brasil, 3 até, né? Que é o litoral nordestino, que é um litoral que ele tem boa parte dele ainda é virgem, né? Ele não tem a presença humana, não tem essa presença antrópica, né? Ainda é habitada por jangadeiros, tá certo? Mas alguns locais já sofreram interferência antrópica através da prática turística e cresceram, né? Se urbanizaram, né? Já o litoral do Sudeste e do Sul é completamente urbanizado, né? A gente vê a Copacabana. Com raras exceções, você tem lugares que são assim preservados e intocados, né? Já no Nordeste a gente tem uma presença maior de lugares ainda desconhecidos, né? E no Norte nem se fala, o litoral do Norte nem se fala, né? É um litoral que é completamente desconhecido do brasileiro, né? Então só mesmo o nortista que vai saber como é o litoral dele, né? E outras pessoas a mais que vão por curiosidade visitar, né? Mas enfim, o Nordeste brasileiro, o Nordeste cearense, a gente tem 587 quilômetros de praia e desses 587 quilômetros de praia de muita beleza, né? De praias nativas ainda, pode-se dizer assim, né? E essa foi a conversa com o Paulo Daniel, né? O Paulo Daniel, que, como ele falou, ele sabe muita coisa sobre hotelaria. Foi um papo muito esclarecedor, eu acho que principalmente para quem é de hospedagem, que vai querer assistir nesse programa. E eu acho que a conversa foi isso. Muito obrigado por ter participado, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. E é isso, muito obrigado. Acesse o nosso YouTube, siga a gente no Instagram e responda a enquete que a gente fez no Instagram. Viu? Obrigado, até mais. É isso aí.